Você já se sentiu muitas vezes esquecido, abandonado, ou que as promessas de Deus na sua vida, elas, no momento que você ouviu, elas fizeram sentido e que agora os anos têm passado, o tempo tem passado e que nada tem mudado, nada tem acontecido? Veja bem, isso não é um privilégio somente seu, isso também aconteceu com Paulo, o apóstolo. E hoje, nesse nosso vídeo, nós vamos falar sobre isso, o tempo do anonimato, o tempo da preparação. O apóstolo Paulo, é necessário você voltar e assistir os nossos 2 vídeos da nossa série, para você pegar a continuidade do nosso conteúdo, mas o apóstolo Paulo, após o seu encontro com Cristo, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele vai ficar 3 dias cegos, e quando ele entra em Damasco, um discípulo do Senhor vai até ele, vai impor as mãos sobre ele, vai orar, vai o batizar, e a partir daquele momento ali mesmo em Damasco ele vai começar a pregar o evangelho do Senhor. Só que o texto diz que quando ele pregava, começou a ter muita confusão. Por quê? Porque ao mesmo tempo que as pessoas olhavam para ele, muitos começaram a julgar e a condenar, porque ele estava perseguindo esse povo e agora ele está com ele, uniu com eles, esse povo chamado do caminho. Então nesse exato momento, eles vão tentar uma conspiração para tentar matar Paulo. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Após esse conhecimento da sua morte chegar até Paulo, os discípulos vão tirar Paulo de Damasco, ele vai descer num cesto, vai direcionar ele para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, vai ser conduzido por Barnabé. Esse homem vai ter um significado muito grande na vida de Paulo. Esse Barnabé vai conduzir ele até os apóstolos que estavam em Jerusalém. Muitos ficaram receosos de receber ele, por acreditar que ele não tinha se convertido de verdade. Ficou com ele alguns dias e depois começou outro tumulto por causa de Paulo, porque as pessoas queriam matá-lo, queriam tirar a vida dele, e ele então vai ser direcionado para a sua cidade natal. Ele vai ser direcionado para Tarso. E olha que interessante isso. Nesse período que ele vai para Tarso agora, alguns dizem provavelmente que ele vai ficar ali aproximadamente de 10 a 12, alguns dizem até 14 anos nesse tempo de preparação e de anonimato. Só que observe, quando ele ficou nesse tempo de preparação e de anonimato, esse tempo vai gerar nele uma maturidade, vai gerar nele um crescimento, porque esse homem que tinha muito conhecimento, muita informação, que podia ser um instrumento naquele exato momento de uma forma tão poderosa na mão do Senhor, ele estava nos ensinando algo com a sua vida. Tudo que não acontece no tempo de Deus, muitas vezes não pode surtir o efeito necessária do propósito do Senhor. Muitas vezes nós queremos forçar coisas, muitas vezes nós achamos que é o nosso tempo, mas você entende que quando você entra na rota de Deus, você vai viver o tempo do Senhor para a sua vida. Então o apóstolo Paulo, ele viveu esse tempo do anonimato, esse tempo de preparação, esse tempo onde ele não estava exposto aos holofotes, esse tempo onde ele não estava à vista de todo mundo, mas ele estava lá se preparando, tendo experiências com o Senhor, se fortalecendo espiritualmente. Porque quando nós chegamos no capítulo de número 11 de Atos, o evangelho vai chegar até Antioquia, e quando o evangelho chega até Antioquia, muitas pessoas são salvas, muitas pessoas se convertem, e chega notícia lá em Jerusalém que Antioquia tinha recebido o evangelho. Então eles vão enviar quem? Barnabé. O mesmo Barnabé que lá atrás pegou Paulo e apresentou ele aos apóstolos em Jerusalém, esse mesmo Barnabé vai ser enviado a Antioquia. Quando Barnabé chega, esse texto está em Atos, capítulo de número 11, no versículo 22 diz assim: "E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou." Olha isso, Barnabé chegou em Antioquia quando ele viu a graça, embora ele estava vindo de Jerusalém, né, que era como se fosse o lugar onde todos os apóstolos que estabeleceram muitos ensinos, muita doutrina, onde estava a nata, né, dos apóstolos. Mas quando ele chegou em Antioquia, que ele viu o que estava acontecendo lá, primeiro ele se alegrou, ele se alegra com os irmãos, ou seja, ele não chegou querendo, né, colocar limites, não pode ser assim, não, ele se alegrou quando ele viu o que estava acontecendo lá, e ele exortou para que eles permanecessem no Senhor com um propósito de coração, ou seja, a ida dele lá foi para se alegrar e para exortar para que eles permanecessem com um propósito de coração, ou seja, o coração deles tinha que estar ali firmes naquilo que Deus estava fazendo. Outra coisa, o texto diz, versículo 24, "Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor."
Versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, o conduziu para Antioquia. Olha que lindo isso. Então, Barnabé, que teve uma importância muito grande no começo da conversão de Paulo, vai ser o mesmo que vai buscar ele lá em Tarso, porque ele entendeu que aquele momento, que aquele ambiente, que aquele tempo é para que Paulo vivesse o extraordinário. Então, a reflexão que eu deixo para você: não desperdice o seu tempo de anonimato, de preparação, se fortaleça, se capacite, permaneça firme no Senhor, porque vai chegar o tempo que um Barnabé vai até você e vai conduzir você até o propósito de Deus. Deus te abençoe. Assista os nossos 2 vídeos anteriores para você dar sequência à sua jornada, e que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa, em nome de Jesus.